de emergência, uma necessidade que melhoraria a sua vida imediatamente. E muitas vezes nós buscamos a Cristo e achamos que o melhor que Ele tem para nos oferecer é atender ou suprir as nossas necessidades mais emergentes, as nossas necessidades, aquelas que nós enxergamos mais facilmente. Então aquele homem, ele não andava, ele queria andar. Aquele que está doente quer ser curado, aquele que está desempregado quer um emprego, aquele que não tem uma moradia quer uma casa, aquele que não ganha bem no trabalho quer uma promoção, ele quer um estudo. Então nós muitas vezes vamos à presença de Deus com uma necessidade imediata, algo que nos atenda aqui e agora, que melhore, segundo o nosso padrão de pensamento, de avaliação, que melhore a nossa vida hoje. Mas quando nós vamos para Cristo, Deus tem em mente algo muito além da nossa necessidade imediata. Jesus olha para o ser humano e quer vê-lo suprido não só hoje, no aqui e no agora, mas Ele quer vê-lo suprido na eternidade. Muitas vezes o homem, sem o auxílio de Deus, ele nem consegue enxergar isso. Ele até admite a existência de um Deus, mas o que ele quer de Deus são somente as coisas para esse mundo. Obviamente que aquele homem queria ser curado, mas vejam, quando ele conseguiu chegar à frente de Jesus, no verso 20, Jesus diz, o texto diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse para o paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. Mas ele não foi lá para pedir perdão, ele foi consertado. Mas só que Jesus tinha algo melhor para aquele homem do que a cura do seu corpo. Ele tinha o perdão dos seus pecados. Jesus, meus irmãos, tem algo melhor para as nossas vidas do que aquilo que vai na nossa mente, do que aquilo que nós podemos enxergar. Obviamente que Jesus está atento às nossas necessidades imediatas, e a palavra de Deus nos garante que o pão de cada dia não nos vai faltar. Mas Deus tem algo além disso para nós. E o que Jesus estava fazendo naquele momento era despertar aquele homem, aquele paralítico e as pessoas que estavam ali próximas dele, da real necessidade do homem, da mais importante necessidade do ser humano, que é o seu relacionamento com Deus. Então ele diz àquele homem: os teus pecados estão perdoados. Porque quando os nossos pecados são perdoados, nosso relacionamento com Deus é refeito. Aquele homem poderia ter saído curado desse encontro com Jesus, mas um dia ele iria morrer, como morreu. E o destino eterno? Como ficaria se ele não tivesse os seus pecados perdoados? Porque a palavra de Deus nos diz que todos os homens pecaram, estão destituídos da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte, morte espiritual, morte na eternidade, afastamento completo e irreversível da presença de Deus. Então, do que adianta aquele homem, no restante da sua vida? Eu não sei se ele era um homem de meia idade, se fosse um homem talvez dos seus 30 ou 40 anos, ele ia viver o quê? Mais uns 30 ou 40? Andando, a sua vida iria melhorar, obviamente, a qualidade de vida dele aqui iria melhorar, ou não, porque às vezes eu entendo, meus irmãos, que Deus não nos dá as bênçãos que nós queremos, porque isso pode nos afastar dele. Não estou dizendo que é o que aconteceu com esse homem, mas aquele homem, por ser paralítico, a sua paralisia limitava ele de muitas coisas, provavelmente de trabalhar, provavelmente de se locomover adequadamente, mas
usava ele para fazer coisas erradas, não é verdade? Por exemplo, naquela época, se alguém roubasse, alguém tinha que sair correndo. Então ele não ia roubar ninguém que ele não tinha como correr. Já depois de curado, ele poderia fazer isso ou não. Então, a bênção de Deus, se nós não a usarmos adequadamente, nós podemos fazer coisas que não agradam a Deus com a bênção dele. Muitas vezes nós não entendemos porque Deus não nos dá algumas bênçãos, porque em vez de dar dessa bênção nos aproximar de Deus, pode nos afastar de Deus. Mas não é o assunto aqui que nós estamos tratando. O fato é que aquele homem teve uma qualidade de vida melhor por poder se locomover, liberdade de ir e vir sem necessitar do auxílio de ninguém. Porque para ele ir para algum lugar, ele tinha que deitar numa maca e ser carregado. Mas se ele não fosse salvo por Cristo, se ele não tivesse seus pecados perdoados, ele passaria a eternidade sem Deus, a eternidade sem Cristo. Então, quando nós apresentamos as nossas necessidades a Deus, e nós devemos apresentar todas, não é errado pedir para Deus para ser curado, porque pela palavra de Deus nós sabemos que Ele tem poder para curar toda e qualquer enfermidade. Não é errado nós pedirmos as coisas materiais para Deus, porque Ele é dono da prata e do ouro, e Ele realmente nos abençoa com aquilo que nós necessitamos. Não é errado nós pedirmos nenhuma bênção para Deus, mas toda vez que nós pedimos uma bênção para Deus, nós devemos falar segundo a tua vontade, Senhor, segundo a tua soberana vontade, porque eu imagino que essa bênção seja melhor para mim, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim, e eu quero o que o Senhor tem de melhor para mim. Essa é a postura diante de Cristo, aquele que conhece as nossas reais necessidades. A maior necessidade daquele homem não era a cura física, mas a cura da sua alma. Ele precisava conhecer ao Senhor Jesus. Um terceiro aspecto que eu quero tratar desse texto com os irmãos é o papel do milagre, então, na vida daquele homem. Nós vemos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus operando milagres. Através de Cristo, muitos, como esse homem paralítico, voltaram a andar, surdos ouviram, cegos enxergaram, Jesus multiplicou pães e peixes, Jesus transformou água em vinho, Jesus acalmou a tempestade, ou seja, milagres aos montes são registrados nas Escrituras, e muitos outros que ele realizou que não foram registrados nas Escrituras. Mas qual é o papel do milagre? Quando Jesus opera um milagre, o que ele tem em mente? Aqui no caso, esse texto ele nos dá exatamente os propósitos que ele tem para os milagres. Em primeiro lugar, é demonstrar a sua autoridade. No verso 24, o texto diz: mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então aqui tem um dos propósitos de Deus para Jesus operar milagres. É demonstrar que Jesus tem autoridade espiritual sobre a vida dos homens, que é somente por Ele que é possível os nossos pecados serem perdoados. Então, a realização daquele milagre foi para demonstrar que Jesus tinha autoridade para perdoar pecados, era para legitimar o primeiro milagre que ele tinha realizado, que era perdoar os pecados daquele homem e pelo qual ele estava sendo questionado. Foi por isso que os fariseus ficaram irritados com Jesus, porque Jesus ali estava dizendo que ele era o próprio Messias. Ele diz
que ele disse que para que saibais que o Filho do Homem tem por sobre a terra autoridade. Quando Jesus se refere a esse título, a si mesmo, Filho do Homem, ele está mencionando uma profecia que está no livro de Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Que o profeta Daniel tem uma visão messiânica, ou seja, daquele que viria para salvar a humanidade, ou seja, Jesus. E Daniel diz no capítulo 7, verso 13: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem. Tem daí o título que Jesus atribui a si mesmo: como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, ou seja, a Deus, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ou seja, quando Jesus diz para que o Filho do Homem seja, para que o Filho do Homem, para que reconheça que o Filho do Homem tem poder e autoridade, Jesus está reivindicando para si esse título da profecia de Daniel, de que viria o Filho do Homem e que todo o domínio, todo o poder, toda a honra, toda a glória seria dada a ele. Então os fariseus ficaram irritados por isso, porque ele ia mexer com a estrutura religiosa da época, ele ia mexer no poder que eles tinham. Mas Jesus operou aquele milagre para afirmar a sua autoridade de Filho de Deus, daquele Messias que veio para salvar a humanidade. Então esse foi o principal, neste caso, o principal motivo daquele milagre. E os milagres todos que Jesus operou era justamente para dar sinais aos homens de que ele era o Filho de Deus, que ele era o próprio Deus vindo a este mundo, e que o poder de Deus estava nele. Então esse era o objetivo dos milagres. Não era simplesmente atender a necessidade das pessoas, mas esses milagres sobrenaturais tinham o objetivo principal de estabelecer Jesus como Filho de Deus, como o Messias que veio salvar o mundo. Este era o principal objetivo daquele milagre. As pessoas hoje buscam o milagre de Cristo como um fim em si mesmo. Ou seja, eu busco Jesus por causa do milagre. O milagre é o meu objetivo. Não, mas o nosso objetivo em buscar a Jesus é o próprio Jesus, não o milagre. Porque pelos milagres ele já provou que ele é o Filho de Deus e que nós devemos confiar a nossa vida a ele. Então devemos buscar Jesus não por causa do que ele pode nos fazer, mas por causa de quem ele é. Ele é Deus, ele é o Messias prometido nas profecias do Antigo Testamento. E os milagres têm esse objetivo. Então estabelecer Jesus como Deus, como Filho de Deus, como Messias. E o segundo objetivo, não menos importante, é o de glorificar a Deus. A glória de Deus é o objetivo de Jesus operar milagres. Ele disse para o paralítico, verso 24, segunda metade do verso 24: eu te ordeno, levanta-te, toma teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. E na sequência, e todos ficavam atônitos e davam glórias a Deus. O objetivo de Jesus era que o nome de Deus fosse glorificado através dos milagres.
Então, meus irmãos, se quando nós pedimos um milagre a Jesus na nossa vida, o objetivo não for a glória de Deus, se o nosso primeiro objetivo for a nossa necessidade satisfeita, então nós não estamos de acordo com o que a palavra de Deus nos mostra quanto aos propósitos dos milagres de Cristo. Antes de tudo, no nosso coração, e Deus conhece o nosso coração, no nosso coração, o desejo em pedirmos que Deus faça um milagre nas nossas vidas, é que o nome dele seja glorificado. É para isso que servem os milagres, para apontar para a pessoa de Cristo como Deus, como Filho de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Porque, meus irmãos, as necessidades deste mundo, quando elas são atendidas, todas elas, todas as bênçãos e milagres que Jesus fizer na nossa vida, que não seja o perdão dos nossos pecados, vão ficar neste mundo, não servem para nada na eternidade. Para que serve a cura do nosso corpo na eternidade? Para nada, porque a palavra de Deus nos diz que nós teremos um novo corpo espiritual para viver na eternidade. Então, se não for para a glória de Deus, se não for para mostrar o poder de Jesus, o milagre ele serve temporariamente, mas não serve de nada para a eternidade. Se eu tenho uma necessidade material, eu quero comprar uma casa, eu preciso de um carro, ou seja, qualquer outro bem que for, e Deus me dá, para que vai servir isso na eternidade? Alguém vai usar o carro último tipo lá no céu? Vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. Mas por causa do perdão dos nossos pecados, nós estaremos na eternidade com Cristo. E é isso que Deus tem de melhor para oferecer a cada um de nós. Perdão dos nossos pecados. É o estarmos bem em comunhão com Ele. É por isso que vale a pena nós examinarmos diariamente a nossa vida na presença de Deus e tratarmos diante dele aquilo que está errado, aquilo que tem para mudar. Peça sim ao Senhor, não deixe de pedir nada a Deus. Todas as nossas necessidades devem ser levadas ao altar do Senhor. Mas se não for o propósito de Deus te dar as coisas deste mundo, glorifique a Ele, porque em Cristo nós temos a certeza da salvação. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso já nos está garantido. Que nessa esperança, nessa convicção, nós possamos viver na presença de Deus. Se os milagres acontecerem, que seja para a glória de Deus. Mas se eles não acontecerem, que também as nossas vidas glorifiquem a Deus. É para isso que nós existimos. Que o nome do Senhor seja glorificado na minha, na sua vida, meu irmão. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus e Pai, é muito bom nós conhecermos a Ti, ao Teu Filho amado Jesus, porque Ele nos supre de todo o bem, e o bem maior é a salvação. Não pelos nossos méritos, não porque nós somos bons, mas porque o Teu Filho Jesus tem poder para perdoar pecados. E Ele tem esse poder porque Ele morreu na cruz, pagou o preço no nosso lugar. Somos gratos a Ti, ó Pai. Que bênção maravilhosa. Nós não poderíamos, ó Pai, nos justificar perante Ti, mas o Senhor enviou o Teu Filho amado, Teu prometido para nós, para que nós coloquemos a nossa fé e confiança nele, e assim tenhamos o nosso relacionamento restaurado por Ti. Enquanto nós ainda oramos, eu quero fazer um apelo rapidamente. Se alguém aqui nesta noite ainda não entregou sua vida a Jesus,
deseja colocar diante do Senhor a sua vida e dizer: Senhor, eu tenho tantas necessidades materiais, mas eu reconheço que a maior bênção que eu posso receber do Senhor é a salvação pelo perdão dos meus pecados. E eu entrego a minha vida a Ti. Alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, levante a sua mão para que eu possa orar com você. Alguém? Para você, meu irmão, minha irmã, que ouviu a palavra nessa noite e se sentiu tocado pelo que Cristo quer fazer na sua vida, eu incentivo a você e a mim mesmo, a nós, com toda a liberdade e confiança, abrirmos os nossos corações na presença de Deus. Sabedores de que Ele conhece tudo em nossa vida, as nossas atitudes, pensamentos, motivações, que conhece o nosso coração, que nós tratemos diante de Deus tudo o que precisa ser tratado, para que Ele transforme as nossas vidas, para que as nossas vidas deem honra e glória ao Senhor, a Deus e Pai. Colocamos a nossa vida diante do Senhor. O Senhor sabe, Deus, as nossas intenções, as boas e aquelas que não te agradam. O Senhor conhece os nossos sentimentos, os bons e aqueles que não te agradam. O Senhor conhece as nossas atitudes, ó Deus, aquelas que louvam e glorificam o Teu nome, mas também aquelas que entristecem ao Senhor, por serem coisas que te desagradam. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos auxilie a tratarmos tudo isso diante do Senhor, porque nós cremos no Filho do Homem, o Teu Filho amado que veio a este mundo e morreu por nós, e não somente perdoa os nossos pecados, mas também transforma as nossas vidas. E é isso que nós pedimos, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos louvar o Senhor com o hino 200. Cristo é tudo para mim. Cantemos.